Deus falou muito conosco hoje na nossa reunião da equipe pela manhã. Eu quero trazer algo que Deus falou comigo hoje pela manhã em nossa reunião. E trazer algo para a igreja, porque eu creio que quando Deus traz, é porque Ele quer, de alguma maneira, tratar não só na nossa vida da liderança, mas na vida de toda a igreja. E eu quero então que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. É um texto muito conhecido de todos nós, mas eu quero trazer algo a mais para o seu coração, que você possa estar aberto para receber aquilo que Deus quer ministrar no seu coração nessa noite. Aqui fala da armadura que nós cristãos devemos ter. A partir do versículo 10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Eu já quero dar uma parada aqui, porque esse finalmente já quer dizer algo para nós, porque nós estamos no final dessa carta. Então ele vem dando várias orientações para aquela igreja. E esse finalmente, a impressão que eu tenho é assim: eu falei já bastante coisa para vocês, mas agora presta atenção nisso aqui agora. Presta atenção, porque isso aqui é muito importante. Eu estou finalizando essa carta e tem algo agora que eu preciso dizer, que se vocês não obtiverem, talvez não adianta nada daquilo que eu escrevi para trás. Então, finalmente, a sua força precisa estar em quem? No Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, ele está dizendo, vistam. É uma direção que ele está dando. É claro que você tem a opção. É você que escolhe se você vai vestir ou se você não vai. Mas ele está dizendo, esse é o caminho. Essa é a direção. Se não vestir, tem um risco. Se não vestir, se você não ouvir essa direção que eu vou dar agora, você corre um risco, você abre brecha. Então a palavra é vistam, porque é algo necessário. E ele fala o porquê disso. Ele fala, vistam a armadura de Deus, mas tem um motivo, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Talvez se eu perguntasse aqui, quem aqui quer estar suscetível a cair no pecado? Tenho certeza que todo mundo falaria que não, claro, ninguém quer isso. Ninguém é doido de falar, não, eu quero cair. Não, eu quero levar uma rasteira do diabo. Então querer ninguém quer. Mas a questão é, o que nós vamos fazer para não cair? E aqui está bem claro. Para não cair, vista a armadura. Então aqui está dizendo, fortaleça no Senhor e no seu poder. Ou seja, você não pode fazer nada. Na sua força você não vai conseguir fazer nada. Não adianta você querer batalhar. Não adianta você querer lutar. Não adianta você colocar a sua inteligência à prova. Ou querer debater com Satanás, porque não vai adiantar. Mas é fortalecer nele e no poder de Deus. E vestir a armadura para ficar firmes contra as ciladas. Veja bem, aqui está dizendo assim: se você vestir, as ciladas não vêm mais? Ou aqui está falando só para vestir? Aqui está falando vistam. Nós vamos chegar um pouco mais adiante. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
como que a gente teima em batalhar e lutar com as pessoas. A gente é teimoso. E a gente não consegue enxergar que quando alguém nos feriu de alguma forma, a gente não consegue enxergar que não foi a pessoa, mas que tem algo por trás. A gente esquece que no mundo espiritual, está lá, a batalha está acontecendo. E para isso nós precisamos de discernimento. Se a gente não pede discernimento espiritual, se a gente não consegue ter noção da batalha que está acontecendo, aí a culpa é do Roberto, aí a culpa é do Lu, aí a culpa é do Kleber. E a gente não consegue ter noção de que tem algo por trás. Olha o que está dizendo aqui, meu irmão, a sua luta não é contra as pessoas. E a gente se fere e às vezes coloca a culpa, não, mas eu estou magoado, eu estou nervoso, porque a pessoa me chateou. Pô, peraí. Ou é você que não está sabendo lidar com a situação? É você quem fica nervoso, não é a pessoa que te deixou nervoso. Entende? E a gente esquece o que está por trás. A gente esquece que não é porque a pessoa está dentro da igreja que ela não pode uma hora dar uma palavra errada. Não deveria, mas acontece. Que não seja você. Que não seja você a dar brecha para a cilada do diabo. Que não seja você a dar ouvidos para aquilo que o diabo quer fazer, e quer falar, e quer magoar alguém. Mas se acontece com você, você tem que saber contra quem você está lutando. Você tem que saber contra quem você está lutando, porque senão você vai batalhar da forma errada. Se você acha que a sua luta é contra um líder seu, se você acha que a sua luta é contra o pastor, se você acha que a sua luta é contra o seu cônjuge, misericórdia. Se você acha que a sua luta é com alguém que te magoou, meu irmão, você não entendeu ainda. Você não entendeu. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós precisamos compreender, quando a coisa começa a agitar demais, a mexer demais, a incomodar demais, a tirar a paz, tem alguma coisa errada. E aí eu pergunto, não precisa responder, mas como que está o seu tempo com Deus? Porque esse discernimento espiritual vai vir do seu tempo com Ele, vai vir da sua torre, do seu joelho, se você está ligado na videira. Nós vimos uma ministração poderosa esse fim de semana, de João 15, né? Nós já falamos tanto sobre esse texto, mas nós precisamos estar ligados na videira, porque tem horas que a seiva que vem para os ramos, ela pode entupir, e a gente não percebe. E aí a via da bênção, da direção, daquilo que vem do tronco da árvore, está entupido, e a gente não está conseguindo discernir. Aí a gente começa a brigar com as pessoas. Aí a gente começa a querer parar. Aí a gente começa a querer fazer do nosso jeito, querer fazer da nossa força. Aí todo mundo está errado e a gente está certo. Aí a coisa não flui, aí para. E às vezes a gente não consegue abrir os olhos e entender aonde está sendo a nossa luta. O que está acontecendo no mundo espiritual. E aí continua o texto, a partir do 13. Por isso, vistam, mais uma vez, vistam toda a armadura de Deus, é toda. Mais uma vez, a direção aqui não é vista em parte, vista
metade, vista algo disso que eu vou te falar. Não, está falando, vistam toda a armadura, porque toda ela vai ser importante, para que você não venha cair. Aí continua, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Fala forte comigo, igreja, inabaláveis. Agora fala igual crente, inabaláveis. Aqui está dando porquê. Aqui está falando, você precisa vestir isso, a não ser que você queira ser levado de um lado para o outro como a onda do mar. Que aí o vento vem e leva você aonde o vento quer. Agora, se você quer permanecer inabalável, você precisa vestir a armadura. Depois de terem feito tudo. O que esse versículo está me dizendo é o seguinte. Primeira afirmação, ele fala vistam, toda ela. E aí ele fala o porquê. Você precisa resistir. A palavra nos ensina que com relação ao mal nós precisamos resistir. E aí, de repente nós entramos no deserto. E o caminho mais fácil, quando a gente vê que nós entramos no deserto, é dar um passo para trás. Falar, eu não vou passar por ele não. E na verdade a orientação de Deus não é essa. A orientação de Deus é que você passe em linha reta e saia rápido, amém? Mas você precisa encarar. Mas o mais fácil é, opa, eu não vou encarar isso aí não. E esse depois de terem feito tudo, eu creio que é isso. É você encarar, permanecendo inabalável, em linha reta e chegar até o fim. Depois da luta que você está passando. Depois de ter feito o que é certo. Depois de não ter voltado atrás. Depois de não ter desistido. Depois de ter encarado de frente o problema e o deserto. Amém? E o inabalável, imagina essa caixa aqui de som. Não precisa nem vir aqui depois, se alguém quiser vir, pode testar, mas é pesado. Essas duas aqui junto. Poucos aqui conseguiriam mover um pouquinho dela. Isso aqui é algo inabalável. É algo que talvez a maioria aqui, se chegar a empurrar, não vai conseguir tirar do lugar. É algo que se você forçar, você precisa de ajuda. Você precisa de mais gente. Você precisa talvez de outras forças, mas a sua é muito difícil. Você falar que, eu posso dizer que ninguém aqui pode pegar essas duas caixas juntas e levar sozinho até o fim da igreja. Não consegue. Porque desse ponto de vista, isso aqui é algo inabalável. Agora, isso aqui consegue. Isso aqui, se eu falar, qualquer um vem, pega e leva para lá. É abalável. Aquilo é inabalável. Isso é abalável. Lá perto da minha casa, esses dias, não sei quem sabe, mas eu moro lá na Fundadores. E a maioria devem ter visto que passou por uma reforma na avenida, esses últimos tempos, que fizeram uma rotatória enorme lá. Ficou muito bonita, por sinal. É bem do lado de casa. E ficou muito tempo travado lá. Ficou meses parado. E a forma como eles travaram o trânsito, não foi com cone. Foi com aquele cimentão enorme assim. Porque ia ficar muitos meses, não era poucos dias. Sabe por quê? Porque é algo que ninguém poderia passar por ali. Se viesse um carro sem ver, o que ia acontecer? Se fosse um cone, ia passar por cima do cone. Ia desrespeitar. Mas eles colocaram aquilo já para ninguém passar. Que alguns queriam desrespeitar. A gente via lá de cima do prédio. A hora que chegava aqui, via, o que tinha que fazer? Dar meia volta e voltar, porque não dava para passar. Porque aquilo ali é algo inabalável. Se fosse, ia trombar, e não ia ter jeito, ia estragar tudo. Diferente de algo que você consegue mover. Tanto é que depois, para tirar, eu vi o último dia que eles foram tirar, precisou de uma, não era nem acho que próprio, mas uma empilhadeira, eles pegaram uma correntona enorme, deram uma volta no cimento, prenderam no dente assim da empilhadeira lá do caminhão e ele levou. Porque não consegue. Aí eu pergunto, qual que é o sentido que Deus está falando aqui de você ser inabalável? Qual que é o sentido, meu irmão, de vir as lutas, de vir a tempestade, de vir a dificuldade, e você falar, vou parar, vou desistir.
Você é cone ou você é um cimento enorme, uma caixa de subgrave enorme, que nada pode te tirar do lugar. Que vem as dificuldades e você consegue encarar. Você consegue falar, Deus, isso aqui não vai me parar. Porque eu tenho foco, eu sei aonde eu vou. Eu sei aonde está Jesus e é para lá que eu vou. Eu sei aonde a minha célula vai chegar. Eu sei para que Deus me chamou. E eu não vou deixar que nada e nem ninguém com palavras erradas venha tirar aquilo que eu tenho para fazer na casa do Senhor. Aleluia. Quem é você, meu irmão? Quem é você? Agora, meu irmão, luta todo mundo tem. Mas é muito fácil falar, não, a minha é pior, pastor. Você não sabe a minha eu tenho que sair. Ah, não dá. Será que a sua é pior? A palavra de Deus já fala, meu irmão, não tem nenhuma prova que você passa que Ele não te dá o escape. Se está acontecendo, é porque você consegue passar. Se está acontecendo, é porque você tem que persistir. É que você não pode parar. Deus está trazendo para os nossos corações hoje, precisamos ser inabaláveis. Precisamos ser inabaláveis. Não pode, meu irmão, qualquer coisinha tirar nossa paz. Não pode. Nós temos que estar preparados. Você, meu irmão, a partir da hora que você entregou sua vida para Jesus, você alistou numa guerra. Já está alistado, já está lá o seu nome. Não tem mais como voltar atrás. Ou você batalha, ou você ganha, ou você perde, porque na batalha você já está. O fato de você, como eu disse, entrar no deserto, e a hora que percebe dar um passo para trás, você acha que você está fugindo, mas na verdade você está dando vitória para Satanás. Você acha que você está fugindo, mas na verdade, você está sendo derrotado, e quem está tendo vitória é Satanás na sua vida. É isso que você quer? Isso é ser inabalável. Vou fazer um parênteses, mas na verdade tem a ver com o texto também. Quando a gente fala de ciladas do diabo, eu falo parênteses porque eu quero entrar um pouco com relação à família. Deus tem falado nos últimos dias ao meu coração sobre, nós sabemos da importância da família, mas Deus tem ministrado algo a mais no meu coração durante esses últimos dias. E eu enxerguei hoje, lendo esse texto, que afetar a família cristã é uma das ciladas do diabo. Eu percebi isso porque nós vemos que algumas pessoas às vezes querem dar esse passo para trás, porque não tem estrutura para lidar com situações difíceis. E sabe aonde vai criar essa estrutura? Na família. Às vezes nós vemos uma pessoa que não consegue lidar bem com a situação, é batata, é só perguntar. Problema na família. Faltou alguma coisa. Ou faltou o pai, ou faltou a mãe, ou faltou os dois, ou estavam os dois, mas ao mesmo tempo não estavam, ou deixou de ensinar alguma coisa aconteceu, porque ali é a base. Ali é a base. Ali é onde vai ter o ensino, ali é onde vai ter o crescimento, ali é onde vai ter a maturidade. Não tem outro lugar para poder ensinar. Seu ministério, filhão, ministro Marcelo, muito importante. Você tem que investir na sua família, nos cultos que tem para a família, sextas-feiras que tem com o ministro Marcelo. Investe na sua família, vem para cá. Porque ali é a base. Porque eu vejo que essa é uma das ciladas do diabo. Cilada do diabo. Ele vem para roubar, matar e destruir. E ele, na sua astúcia, às vezes ele faz algo que não vai já gerar resultados hoje. Ele planta lá na sua infância para poder gerar resultados quando você fica adulto. E aí se você, quando adulto, não consegue voltar o seu olhar para Jesus, você fica machucado. Às vezes precisa de cura, libertação. Então aproveita esse fim de semana, o seminário de cura e libertação, não deixa de vir. Nós precisamos ser libertos de tantas coisas, ser curados de tantas coisas lá do passado, de coisas que faltou na nossa base.
ciladas do diabo. E às vezes a gente não consegue se atentar para isso. E a gente fica brigando com pessoas. E aí é o fulano que é ruim, é ele que está errado, é eu que estou certo. E aí não vai, aí não flui. Permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. 14, assim mantenham-se firmes. Aí ele começa a falar, qual é então essa armadura? Cingindo-se com o cinto da verdade. Fala comigo, verdade. Você precisa ser verdadeiro. Da sua boca, meu irmão, precisa sair verdade. Você não pode dar lado para mentira. Mesmo que seja menor, mesmo que seja pequena, mas as pessoas enxergam. E aí perde a confiança, porque as pessoas percebem quando você não é uma pessoa verdadeira. Toda vez que vai perguntar algo para você, filhão, você faltou com compromisso aqui, aí gagueja até não querer mais. Aí acontece de novo, filhão, você falhou de novo, aí gagueja de novo. Aí pergunta a terceira vez, gagueja de novo, meu irmão. E quer que acredita que está falando a verdade? Tem que falar a verdade. Às vezes a mentira é algo tão sutil, que ela vai entrando na nossa vida de uma forma que a gente não percebe. E quando a gente vê, a gente está mentindo assim normalmente. Isso é uma coisa que eu estou falando ainda ao olhar dos homens, não estou falando nem de Deus, porque com Deus não se brinca. E é pecado, e com pecado não tem conversa. Entrou pecado, saiu Deus, é bem assim. Não tem como você achar que entrou um pecadinho desse tamanhozinho e Deus falou, tolerou. Falou, não filho, tudo bem, foi pequenininho. Não tem isso. Pecado é pecado, pecou, Deus sai do lugar. Não tem conversa. Precisamos ser verdadeiros. Meu irmão, se nós como igreja não vivemos isso aqui, como é que a gente vai alcançar as pessoas lá fora? É onde nós muitas vezes, igreja de Jesus, passamos vergonha. Quantas vezes nós, igreja, passamos vergonha que alguém fala, poxa, aquele lá é crente. Poxa, se é para ser crente igual aquele lá, eu melhor não ser, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu isso. Vergonha, não era para ninguém ter ouvido, né? Mas todo mundo já ouviu, porque é vergonhoso e acontece no nosso meio. Não estou falando necessariamente da nossa igreja, estou falando do corpo de Cristo. Porque hoje em dia as pessoas já não acreditam mais que a igreja é um lugar onde se diz a verdade. As pessoas acham que a igreja é um lugar de engano. Irmão, cadê? Cadê a armadura? Como é que vai permanecer inabalável desse jeito? Cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Você precisa ser justo, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Você precisa ser justo naquilo que você fala. Ser coerente naquilo que você fala, no seu tratamento com as pessoas, não fazer diferença. Ser justo. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ter o desejo, a vontade de sair, de ser igreja fora das 4 paredes, pregar o evangelho, de não ter tempo ruim para abrir casas de paz. Às vezes, poxa, minha célula não cresce, mas nunca abriu uma casa de paz. A igreja dá oportunidade assim a rodo, é casa de paz, é GE, falando sempre de pregar, de evangelizar, vamos, e não cresce, mas não faz nada. Olha só a palavra, prontidão. Sabe o que é prontidão? Prontidão é ser proativo. Prontidão é você não ter tempo ruim. É você diante de um desafio não pensar 2 vezes.
Não falar, será que eu vou? A oportunidade está aqui de pregar o evangelho. Será que é da vontade de Deus? Como assim será que é da vontade de Deus? Será que precisa orar para saber se precisa pregar o evangelho? Isso é prontidão. Tem que ser proativo, isso tem que fazer parte da nossa rotina. É o tempo todo estar ligado nisso. Eu tenho que pregar, eu tenho que estar pronto para isso. Eu tenho que estar preparado. Aparecer oportunidade ou não apareceu, eu prego mesmo assim. Isso é prontidão. Para pregar esse evangelho, meu irmão, as pessoas estão sedentas. As pessoas estão sedentas. Acho que vai ser difícil a gente encontrar alguém que você vai oferecer algo de bom para ela, uma oração, ou até oferecer Jesus, e a pessoa, entendendo ou não entendendo, vai falar não para você. A maioria vai falar amém, ora por mim, amém, eu quero. Porque as pessoas estão querendo isso. Mas falta esse despertamento, falta a prontidão para pregar o evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. E olha só o que ele fala do escudo da fé: com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É o poder do Senhor nas suas mãos. É a capacitação do Senhor à disposição de cada um de nós. Aí, como eu disse no começo, das ciladas, agora chegou a hora. Aqui está falando das setas. Aqui está dizendo que se você tiver o escudo da fé, as setas não vão vir, ou fala que elas vão vir? Aqui não está dizendo que se você tiver o escudo, ele não vai lançar. Aqui está dizendo que você precisa ter o escudo, porque ele vai lançar. É onde a gente falha muitas vezes de ficar reclamando: Deus, mas por que está vindo toda essa dificuldade? Meu irmão, vai vir. Vai vir. A questão é, aonde está a sua fé? Porque aqui está falando que a arma para setas é a fé. Para que você possa apagar, para que você possa resistir. Aonde está a sua fé no Senhor? É as brechas que muitas vezes nós abrimos e damos ouvido para coisa errada. E a gente se deixa abalar. E sem a armadura, ou sem parte da armadura, nós não conseguimos ser inabaláveis. Inabaláveis. Precisamos desse escudo da fé. Por isso que esse estar ligado na videira precisa ser todos os dias. Por isso que a gente não consegue permanecer se a gente não está firme. A gente não pode dar brecha. E usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Proteção da sua mente, a certeza da onde você vai e quem você é em Deus. Se você, meu irmão, já foi salvo, você precisa ter certeza de que você é filho. Você precisa ter certeza de que você já passou pela cruz, que você é redimido, que você é lavado, que você é justificado. E se você tem essa certeza, meu irmão, nada pode te abalar. Se você tem essa certeza, é a proteção da sua mente, é o capacete da salvação, é a proteção para que você não seja abalado pelas setas. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, mesmo que alguém ou algo fale o contrário, mas eu sei, eu estou protegido. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa é parte da armadura de ataque. Talvez as outras tenham a ver com defesa, mas essa daqui é a arma que você vai usar para poder avançar e atacar. Ninguém coloca armadura para ficar quieto no seu lugar. Você tem que colocar armadura, meu irmão, para se defender, mas porque você está lá na batalha. Você não está na sua casa dormindo, não. Você está lá batalhando. E você precisa de uma arma de ataque. Por isso que você precisa mergulhar na palavra de Deus.
E aí eu pergunto, meu irmão, como é que está a sua armadura? Para finalizar, versículo 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Engraçado que aqui fala oração e súplica. Nós já aprendemos que não é a mesma coisa, amém? Oração é uma coisa, súplica é outra. E aqui está falando, precisa dos dois. Você precisa orar, mas você precisa suplicar. Você precisa rasgar. Você precisa se deixar moer se for necessário. Mas é isso que Deus espera de mim e de você. O que Deus está enxergando, Ele quer enxergar em nós, é um coração quebrantado. Um coração quebrantado, contrito, Ele não despreza.